Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Sempre um prazer poder estar aqui com você, trazendo mais conteúdo de relevância. Pessoal, presta atenção nessa informação que eu trago agora, que eu sei que você vai gostar. No vídeo de ontem, eu falei sobre uma manifestação do Costa Neto, sobre a possibilidade, inclusive, de fazer mudanças no sistema brasileiro, inclusive mudança nos poderes, como o próprio STF. E eu falei que a única forma disso acontecer é através de uma nova constituinte. Tem países que estão fazendo isso, e olha só, aconteceu lá no Chile. Preste atenção o que aconteceu no Chile. O Gabriel Boric, que é de extrema esquerda, ele tinha um interesse e um intuito de fazer a mudança na Constituição do país. Então ele fez o pedido para que fosse instaurada uma nova Constituinte. E com esse pedido de nova Constituinte, ele apresentou um texto de lei, um projeto de lei, e abriu espaço para a população escolher. Esse texto que o Gabriel Boric foi rejeitado, esse que ele apresentou. E aí um texto apresentado pela direita e, como diz até o próprio Jovem Pan, a extrema-direita venceu a eleição para constituinte no Chile. Segundo a Jovem Pan, o partido republicano que representa a direita no Chile, conservadora, inclusive é o partido que hoje está mais cotado para vencer as eleições no Chile, ela ganhou com 35% dos votos a garantia de que eles vão poder escolher o texto da nova Constituição, vão apresentar o texto, então vai ter cadeiras, né? Então é como se fosse uma grande comissão que vai definir uma nova Constituição. Nessa nova Constituição, o poder ele nasce do zero, ele é um poder originário. E com essa possibilidade vai poder fazer mudanças dentro da Constituição como lhe provier, inclusive fazendo mudanças no Congresso, mudanças no Executivo e mudanças também no Judiciário. É ali que você pode estabelecer, dentro de uma nova Constituinte, cargos eletivos para os membros do Judiciário, mandatos temporários para os membros do Judiciário, enfim, a partir de uma nova Constituição e agora uma Constituição com maioria de direita. É o que está acontecendo no Chile. Quem sabe seja um exemplo aí para o Brasil. Pessoal, eu trago agora uma informação sobre o Daniel Silveira, tá bom? Tem uma publicação que foi feita no Jus Brasil. O Jus Brasil hoje é um dos maiores sites jurídicos do Brasil. O que é, afinal, que o Daniel Silveira fez para ser condenado a quase 9 anos de prisão? O que aconteceu foi o seguinte: o Daniel Silveira ele fez um vídeo e nesse vídeo ele proferiu palavras duras, tá? Só que na votação o Daniel Silveira foi condenado. Para o relator, a imunidade parlamentar, ou seja, o artigo 59 da Constituição, que fala que todo parlamentar tem imunidade nas suas palavras, opiniões e votos, e a liberdade de expressão não podem servir como escudo protetivo para práticas de condutas ilícitas. Então vamos entender o que aconteceu. O Supremo Tribunal Federal condenou o deputado Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de reclusão, já em regime fechado. O crime dele foi gravíssimo, uma coisa gravíssima, segundo o Alexandre de Moraes. Segundo ele, no seu interrogatório, ele confirmou que falou as coisas criminosas na denúncia, ou seja, o vídeo. E o que ele falou? Então ele proferiu algumas coisas, como por exemplo, que já teria imaginado por várias vezes o ministro Edson Fachin na rua levando uma surra junto com outros ministros. Então, segundo ele, isso aqui foi grave ameaça. Teve uma parte do vídeo que ele disse que desejava um novo AI-5 para acabar com o STF e a cassação dos ministros do STF. Este é o crime gravíssimo cometido por Daniel Silveira. E detalhe, o único que votou contrário à condenação do Daniel Silveira foi o Nunes Marques. O próprio André Mendonça também votou pela condenação, dizendo que não deveria aplicar a pena de crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito, mas somente o crime de ameaça,
condenando a perda do mandato, inelegibilidade e 2 anos e 4 meses de reclusão. Foi o que o André Mendonça determinou aqui. Tá, o que isso aqui me leva e me chama a atenção? A gente vê coisas gravíssimas acontecerem no direito brasileiro. Eu vi aqui uma manifestação, uma reportagem que passou, de um pai que já havia alertado mais de 7 vezes que o namorado da atual esposa estava fazendo ameaças e que ele abusou da filha e tirou a vida da filhinha de acho, 4 ou 5 anos. Ele fez várias denúncias, denunciou, tinha falas desse cara, áudios de WhatsApp, mas o tratamento é totalmente diferente, divergente. Então, a gente vê que realmente esse teor de condenação aqui, quantas pessoas não falam as maiores atrocidades nas redes sociais, vídeos aí, fulano ameaçando ciclano, mas será que existe uma casta intocável no Brasil que você não pode sequer abrir a boca? O Gilmar Mendes teve aquelas falas do Moro, onde eles querem a condenação do Moro, um senador da República, à prisão e à perda de mandato por causa de uma brincadeira em festa junina. Então, assim, antes da gente entrar no que é o tema aqui do indulto, a gente precisa entender primeiro quais que foram os grandes crimes de Daniel Silveira. Você precisa entender. Os grandes crimes do Daniel Silveira foi desejar que os ministros do STF tomassem uma surra, foi desejar, falando que talvez até através de um AI-5, e é crime mesmo, é crime, tá? Desejar-se através de um AI-5 que o STF fosse fechado. A grande questão aqui é, ainda que seja crime, o tratamento a este crime está isonômico aos diversos outros crimes cometidos por outros deputados de esquerda. Teve um deputado de esquerda que falou em fechar o STF. O que acontece com esse deputado? Tem vários deputados aí que ameaçaram os ministros do STF, ficou por isso mesmo. Será que é um tratamento paritário? E o pior, agora a gente fala sobre a questão do indulto. Tendo em vista que foi uma decisão totalmente política do STF, com a agilidade que foi julgada, com a severidade que foi julgada, o Bolsonaro deu um indulto ao Daniel Silveira. Lembrando que o indulto é uma decisão totalmente política. O Procurador-Geral da República, e aqui está dentro de uma matéria do Poder 360 que eu trago para vocês, o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que é o dono da ação penal, ele chegou inclusive a manifestar, dizendo que o indulto é uma ação totalmente política, que a Dilma deu indulto, que o Lula já deu indulto, e por que o Bolsonaro não poderia dar indulto? E aí tiveram as decisões aqui, disseram que o indulto não é válido, porque o interesse do Bolsonaro era político, em estar protegendo um aliado. Gente, o indulto de Lula foi para o José Genuíno por corrupção. O indulto do Bolsonaro foi ao Daniel Silveira pelas falas que ele proferiu, tá? Então, assim, o tratamento isonômico que é o questionamento aqui feito, tá? E o que acontece com o Daniel Silveira? Ele vai cumprir a pena, gente. Não tem mais o que falar. Ele vai cumprir a pena como qualquer criminoso e cumprindo uma pena de crimes gravíssimos. Tá? De crimes gravíssimos. A grande questão aqui é justamente até onde a gente chega a ver a imparcialidade ou o Estado democrático de direito estar sendo aplicado com o devido processo legal, com a imparcialidade, com a paridade de armas. É isso que é o grande questionamento. É esse que é o grande questionamento. Mas bora lá, vamos que tem mais uma matéria para vocês aqui. Ó. Essa matéria do Metrópolis. Após adiar a votação, deputados temem que STF atropele Congresso, e aqui é o ponto-chave, e legisle sobre fake news. Desde as últimas eleições, o judiciário tem sido incisivo na fiscalização e no combate de disseminação de fake news na internet. Tá, gente, podem falar o que for, mas não é função do judiciário
exercer o papel legislativo. E quando você vê uma matéria aqui falando que o judiciário vai legislar sobre fake news, não está sendo cumprida a nossa Constituição e o Estado Democrático de Direito está sendo violado. É simples assim. Nós temos um Estado Democrático de Direito, nós temos uma Constituição, nós temos uma separação de poderes, e nessa separação de poderes estabelecida pelo Montesquieu e adotada pela Constituição brasileira, judiciário não legisla. Judiciário não é político. Judiciário é o guardião das leis. Não interfere no papel da criação das leis. Ele só interfere dando o seu voto se isso é constitucional ou inconstitucional, através da ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Esse é o papel do judiciário. Agora o judiciário ficar indo lá, que peça voto, seja eleito e faça então a eleição. Está se discutindo muito e está circulando nas redes sociais vídeos onde, inclusive o Gustavo Gaia postou onde ele mostra que na Venezuela aconteceu o mesmo, tá? O judiciário assumiu o papel do legislativo e, inclusive, tirou as funções deles. E aqui, de forma velada, a gente vai caminhando para esse caminho. É o que diz o Gustavo Gaia, né? Caminhando para esse caminho ficou feio, né? Vai caminhando nesse sentido, tá? Só para melhorar aqui, para não ficar cacofônico. Mas é isso que está acontecendo, tá? É isso que não está, sabe? O Brasil está indo pelo mesmo caminho e realmente a gente tem que entender bem a separação dos poderes, respeitar as instituições, mas as instituições também têm que se dar o respeito. Não são soberanos e deuses que podem fazer o que querem na Terra, tá? Essa é só a minha opinião, ok? Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.